E aí, gente, tudo bem? Opa, eu também. É o seguinte, tô aqui, professor Jonathan Perotto, para falar com vocês sobre uma coisinha que vai ajudar a dar um up na sua redação do Enem, que é justamente na hora da proposta de intervenção. Então, olha só, eu tô aqui para falar sobre palavras norteadoras que você deve estabelecer, escolher para usar em sua proposta de intervenção. Para quem não sabe, a proposta de intervenção é uma parte que tem que ser feita no texto como um método de solução para o problema discutido. Em tese, não há regra de onde você deva colocar a sua proposta. Tá? O aluno pode desenvolver as soluções no decorrer da argumentação. Entretanto, existe uma estrutura muito mais privilegiada sendo usada, que é de fazer a proposta no final, tá? Na parte da conclusão. Dessa forma, a gente tem que conhecer quais são os métodos que a banca espera que nós, né, venhamos a conduzir ali na hora da nossa escrita. Então, você já sabe identificar se a sua proposta de redação, de intervenção, se a sua proposta de intervenção, ela tem ou não tem aquilo que o Enem espera, tá? Então eu preparei uma aula para a gente discutir um pouco sobre isso, tá? Vocês vão conhecer quais são os elementos necessários e também vai aqui escolher algumas dicas para que você siga a sua proposta de intervenção com primor, tá? Seguinte, eu vou fazer essa aula falando, explicando, mais no sentido de quais palavras vocês devem usar para que a sua proposta fique mais clara para o corretor. Mas eu queria dizer que tem uma parte da intervenção que é o detalhamento. E eu fiz uma aula separadinha para ele, que vai ser a aula 8, é a seguinte que você vai assistir, tá? E se você quer saber como faz a conclusão de um modo geral, tá? Que não é só com proposta, é bom que a gente faça alguns outros elementos legais, vá à aula 5 e veja a aula de conclusão. Então é o seguinte, eu trouxe aqui uma proposta para que nós leiamos. Então olha só. Dessa forma, as instituições de ensino devem promover a inclusão de alunos surdos, contratando intérpretes de Libras, propiciando nas salas de aula mais oportunidades de aprendizado e favorecendo um ambiente menos excludente a esses indivíduos. Certo? Até o que parece, você sabe que está sendo proposta ali uma solução. O que você tem que tentar evitar é de fazer soluções muito simplistas, que estão no senso comum. Por exemplo, é preciso que se faça alguma coisa. Se ninguém fizer nada, nada vai resolver. Quem que é ninguém, mano? Para de usar ninguém, alguém, tá? É preciso pensar que nós temos que seguir um trajeto. E esse trajeto se chama agente. A gente precisa de um agente, aquele que faz. Precisamos de uma ação, o que vai acontecer. Precisamos dizer como isso vai acontecer. E ainda precisamos prever ali um efeito que vai ser produzido com essa proposta. Então é um projetinho, tá? É um mini projeto que vai tentar dar um caminho de solução para os argumentos que foram trabalhados. Então veja aqui, a gente tem instituições de ensino. Vocês estão vendo aqui. Vocês conseguem dizer onde que tem um agente, aquele que vai fazer? Será que dá para perceber? Vamos ver. Ó, se você não conseguir, agora você está vendo. Ó, não são as instituições de ensino que devem promover? Então, agente, tá? É o agente. Muito bem. Agora esse agente vai fazer o quê, pessoal? Vamos lá. O que ele vai fazer? Promover uma inclusão de alunos surdos. O que seria isso? A ação. É a ação a ser desenvolvida pelo agente, tá? Agora, a gente ainda tem que dizer mais alguma coisa? É preciso que nós digamos mais, escrevamos mais ainda. O quê? O modo e o meio. Cadê o modo e meio? Será que é esse contratando intérpretes de Libras? Eu acho que é, professor, porque por meio disso a gente vai promover. Beleza, vamos lá. Meio e modo. Muito bem. Fez o meio e modo. Agora, cadê o efeito? Olha lá, propiciando nas salas de aula mais oportunidades de aprendizado. Será que isso é efeito?
Mas sabe o que acontece? O uso desse gerúndio me confundiu e vai confundir o corretor também. Porque o corretor não vai saber se isso aqui é mais um meio, ou se isso é um detalhamento, ou se isso é o efeito. Então é sobre mais ou menos esse momento que a gente vai perceber que isso pode confundir o corretor também como se fosse um modo e meio. Afinal, será que é modo, meio ou efeito? Né? Só de o corretor chegar nessa dúvida, você já pode ter perdido muito ponto, tá? Porque ele pode ter alegado que ele não soube identificar porque ele ficou confuso com a sua forma de apresentar a proposta. Então aqui, ó, pode ser também lido como um efeito, porque ó, vai propiciar oportunidades de aprendizado. Mas será que é efeito mesmo? Ou será que é modo e meio, como estava no anterior? Porque ficou confuso, ficou usando gerúndio, perde a marca coesiva da parte da frase. E o que será que agora é aqui? Mais um efeito, favorecendo um ambiente menos excludente a esses indivíduos? Mas será que é efeito ou será que é detalhamento? Hein? O que será o detalhamento nisso? Então a gente tem que prestar atenção no seguinte. Essa aula é para facilitar a tua vida. Se você tem dúvida de como apresentar sua proposta de intervenção contendo todos os elementos, é preciso que você entenda que você tem que parar de usar gerúndio, cara. Para de usar gerúndio porque ele confunde. Tá? Ele se mistura muitas vezes com outras partes da proposta e vai confundir o corretor de achar o que ele precisa achar. Então você vai usar palavras norteadoras, que é o que eu quero apresentar para vocês hoje, certo? Muito bem. Então é o seguinte, vamos passar rapidamente por essa ideia. O agente é quem vai realizar, então a gente tem que fazer o agente. Nós temos que ter uma ação que é o que será realizado, tá? Nós temos que desenvolver meio e modo, que é como esta ação vai acontecer, como vai ser a ação do agente. Temos que prever, então, um efeito para que essa proposta serve e ainda temos que apresentar o detalhamento. Como eu vos disse, eu fiz uma aula específica de detalhamento, aula 8. Muito bem. Seguinte, então. Vamos ver o que é que eu quero passar para que vocês agilizem a sua proposta de intervenção. Quando for escolher a gente, pega um tipo de frase aqui, escolhe, vai. Não fica assim, eu vou fazer com tudo, né? Porque eu quero aprender bastante. Beleza, mas se você tem muita dificuldade com redação, mano, escolhe uma e começa a usar. No máximo você tem que fazer 2 propostas, então você escolhe 2 formas para que você fuja dessa ideia. Ai meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu começo? Eu não sei. Então para com isso, já escolhe aqui para agilizar. Então olha lá, a gente deve criar. Você tem que ser um pouco assim firme na hora de colocar. Por exemplo, o Ministério da Educação deve criar um projeto. Aí você vai, continua. Olha lá. A gente precisa aprimorar, se é alguma coisa que você pode ver que existe, mas não está funcionando muito bem, você vai melhorar isso aqui. Ó, cabe ao agente estabelecer. Olha maneiras de você começar o seu agente. É lógico que você não pode se esquecer que antes tem um elemento coesivo que começa o parágrafo, gente, pelo amor de Deus. Coesão, tá? É preciso que o agente desenvolva. Urge, da palavra urgência. Urgência, é urgente que, mas aqui fica assim, ó. Urge que o agente, se você colocar 2 agentes, ó, urge que o agente 1 capacite junto com o agente 2, aí vem o restante da ação, capacitar quem, tá? Então, gente, olha só, aqui dá para vocês seguirem tranquilos, sem muita neura, escolhe ali uns 2 tipos de começar o seu agente e anda, tá? Não perde tempo. Muito bem. E a ação, prof, como é que eu faço para agilizar a minha ação? Ó, no mesmo modo que você viu o agente, não vai ser muito difícil fazer a ação, porque a ação vem logo na sequência, olha lá. O agente deve criar a ação, deve criar uma lei, deve criar um projeto. Ó, o agente precisa aprimorar a lei tal. Cabe ao agente estabelecer uma diretriz, ó. É preciso que o agente desenvolva, aí você vai colocando a sua ação. A ação vem logo na sequência. O que é para ser feito? Seja específico, tá? Então é isso. Muito bem. Agora, modo e-mail, prof. Como é que eu posso fazer para não confundir? Porque eu fico usando gerúndio, me perco, né?
Quer dizer, eu acho que eu não tô me perdendo, mas você deixa o corretor perdido, mano. Ah, seguinte. Terminou ali na ação, já na sequência da ação pode seguir por uma vírgula, se não for muito longo o período, por meio de... Sempre escreva essa expressão, cara. Porque tá evidente que você tá fazendo o meio da proposta. Por intermédio de... Ó, outra forma. Mediante o... Mediante a... E também, se você acha que o seu período tá longo, para aqui com ponto final, ó, Zé. E começa assim, ó. Isso pode ser feito por meio de... E continua. Certo? Então você não pode fugir disso aqui, porque senão você confunde seu leitor com seus gerúndios demais. Beleza. E o efeito? Ó. Sempre com os elementos coesivos de finalidade. Olha só. Para que... Depois do modo e-mail pode ser, ó. A fim de que... Vírgula. Com o objetivo de... Com o fito de... Fito é objetivo. Ó, e pode parar também se a frase estiver longa. Isso deve ser feito com o intuito de... Cara, te dei um monte de palavras diferentes aqui, precisando ficar assim... Ah, eu só sei uma! Meu Deus! Então, olha lá. Vai aqui e você vai ver como você vai agilizar e dar clareza pro seu corretor. Ah, mas eu posso fazer com gerúndio? Não, gata. Larga a mão desse gerúndio. Ele não é bom pra você, não. Ó, beleza. Então é o seguinte, acabou aqui, acabou. Então agora a gente vai ver se nós temos esses elementos aqui, certo? Então vamos lá, ó. Dessa forma, as instituições de ensino devem promover a inclusão de outros alunos surdos por meio da contratação de intérpretes de Libras. Faltou um D aqui, ó. Foi o que digitei rápido. A fim de propiciar, nas salas de aula, mais oportunidades de aprendizado, favorecendo assim um ambiente menos excludente a esses indivíduos. Olha só, as instituições de ensino, o agente, devem promover a inclusão de alunos surdos, ação, por meio da contratação de intérpretes de Libras, modo e-mail, a fim de propiciar nas salas de aula mais oportunidades de aprendizado, efeito, favorecendo assim um ambiente menos excludente a estes indivíduos. Pessoal, vocês perceberam como usar os elementos coesivos certos, as palavras certas, marca muito mais clareza para sua proposta de intervenção. Eu quero isso para você. Certo? Então é isso que eu queria que vocês olhassem comigo nesta aula. E espero que eu tenha ajudado vocês todos. E até a próxima aula. Vá, siga aí a aula. Não perca aí de se inscrever, de marcar o sininho para você ficar atualizado, porque eu vou sempre trazer novidades para vocês, beleza? E a aula 8 vai falar de detalhamento, dicas também para você fazer um ótimo detalhamento. 6 passos para você seguir. Um abraço e até mais!